Olá pessoal, a nossa aula de hoje ela vai ter 3 partes. A primeira parte ela vai se concentrar mais na escravidão, né? Quer dizer, que formou o nosso país. A segunda parte vai se concentrar na abolição da escravatura e na construção do que a gente poderia chamar de Brasil moderno, ou seja, no final do século XIX, começo do século XX. E a terceira parte vai ser sobre a época recente, vai ser sobre a ascensão do PT, do governo Lula e Dilma, e a reação conservadora que a gente vai ter, inclusive com a ascensão de Bolsonaro e do neofascismo entre nós. Então, quer dizer, a gente vai montar a nossa aula a partir desses 3 pontos que são interrelacionados. Yahweh, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. O primeiro deles, portanto, o tema da escravidão entre nós. Ou seja, a coisa mais importante que aconteceu no Brasil foi o tema da escravidão. Ou seja, o Brasil não é percebido deste modo. Eu não vou entrar nessa percepção agora e nos temas que ela invoca, porque esse vai ser o assunto da segunda parte, né? A gente vai ter uma leitura política disso, né, para a benefício das elites. E vai esconder o quê? Vai esconder o conflito, vai esconder as contradições, vai esconder o ódio ao escravo, ao negro, ao pobre, etc., que é o âmago da sociedade brasileira, né? Então é isso que a gente precisa compreender. Ora, um país que foi construído pela escravidão, ou seja, então não é certo a coisa que a gente vem de Portugal, não sei o que e tal, que o ano zero era uma escravidão que não existia em Portugal. Portugal existia escravo, mas não existia a escravidão como uma forma de produção de todas as coisas, né? E depois como uma espécie de instituição total que vai influenciar a construção de todas as outras instituições entre nós. Instituições como família, como a justiça, como a política, etc, etc. Por conta disso, a escravidão é tão importante, né? Qual é o principal aspecto que a gente pode perceber, quer dizer, qual é a principal influência da escravidão no Brasil? Ora, tem um grande pensador chamado Norbert Elias, e ele desenvolve essa questão no livro dele chamado Processo Civilizatório. Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer a Europa, né? Ou seja, isso não é nem Estados Unidos nem o Brasil, portanto, né? Vai ter um desenvolvimento que vai tender a levar ao Estado democrático de direito, exatamente porque ela vai fazer uma ruptura com a escravidão do mundo antigo, né? Ou seja, a Europa não vai continuar Roma. Roma era uma sociedade baseada no trabalho escravo. Ela vai cortar com isso. Por que isso vai ser tão importante? Porque ele vai chamar depois de uma sociedade, de um Estado democrático. Ora, porque na escravidão você faz uma separação entre gente e não gente. Você tem que transformar o escravo em não gente, né? Em coisa que você pode vender depois, como acontecia aqui. Não só os escravos eram vendidos, mas os escravos eram enganados constantemente, né? Um exemplo que é muito importante disso, mostra a canalice que a escravidão envolve, é de que nas minas, né, era prometido aos escravos, se eles encontrassem uma pepita de ouro, ele poderia ter a sua alforria. Como começou a ter muito ex-escravo alforriado, né, então os donos juntaram esses escravos e os venderam depois em outros lugares. Veja como é que monta-se isso, né? Como isso foi montado e a maldade que isso implica. Ou seja, o grande ponto aí quando você diz que um outro tipo de gente não é gente, é coisa,
É coisa como, né, quer dizer, como algo que você pode dar e vender, quer dizer, comprar, etc, etc. O que é que você está quebrando aí? Você está quebrando a relação, uma relação que vai ser extremamente importante entre os seres humanos, que é a relação de compaixão. Né? O que é que significa essa compaixão? Essa compaixão significa que você pode reviver em um outro ser humano que sente dor, que foi baleado, que está doente, que está em alguma situação vulnerável, etc. Você pode, dentro de si mesmo, embora você não esteja naquela situação, mas você pode reviver a dificuldade que aquilo representa. Né? E você pode reviver o quê? Especialmente, né? A injustiça. Né? Ou seja, alguém que é injustamente castigado, posto numa situação que ela não merece, etc, etc. É exatamente essa relação de vivenciar o sofrimento alheio que a escravidão rompe. Né? Ou seja, então ela vai tender a quê? Uma sociedade, ao contrário da europeia, portanto, seguindo esse raciocínio do Norbert Elias, né? Que é fundada na escravidão, como os Estados Unidos e muito mais o Brasil, porque o Brasil teve 10 vezes mais escravos do que os Estados Unidos e foi em todo o território nacional, que não aconteceu nos Estados Unidos, mas ainda assim os Estados Unidos é todo montado em cima da escravidão. Né? A violência que existe lá, a pobreza, apesar de ser o país mais rico do mundo, etc., tem a ver com a escravidão também. No nosso caso é muito, muito, muito pior. Né? A escravidão vai montar relações em que quem não é escravo não sente nenhuma compaixão com o escravo. Esse é o aspecto principal. Né? Quer dizer, é alguém que você vai desenvolver o quê? Não só uma relação econômica de exploração, você explora o trabalho, né? Mas tão importante, ou eventualmente mais importante do que a exploração econômica, e eu digo isso desse modo porque é uma relação que quase nunca a gente nunca presta atenção, a gente só presta atenção nas relações econômicas de exploração, o que significa que a gente não vê o mundo e o que é de mais importante nele, né? Que são as relações de dominação baseada na humilhação, né? O fato de você querer se sentir superior a outra pessoa, essa necessidade que os seres humanos têm de distinção social, de se sentir superior aos outros, né? E de humilhar as outras pessoas, se achando no direito de humilhar, é tão importante para que a gente compreenda como a sociedade funciona, quanto o interesse econômico e o dinheiro. Se a gente não entende isso, a gente não entende como a sociedade funciona. A gente não entende um louco como Bolsonaro, por exemplo. Né? Entende? Então é extremamente importante que a gente entenda isso. A escravidão ela vai montar entre nós o quê? Então, ela vai montar essa relação de exploração, né? Mas ela vai montar também o quê? Essa humilhação, esse gozo, prazer sádico, né? Que a piada suja envolve, né? Que digamos assim, que a produção de uma solidariedade entre os dominantes sobre quem é dominado e um preconceito contra quem é o dominado, né? Então você vai montar aí o quê? Uma sociedade não só que não tem compaixão pelo vulnerável, né? É uma vulnerabilidade que foi inclusive criada pelo abandono, pela raiva, pela humilhação, etc. Não é isso? Mas também o desenvolvimento de um gozo, um prazer em humilhar. Né? É isso que é extremamente importante, né? entre nós. E como a gente nunca se percebeu como vindo da escravidão, é isso que a gente vai analisar em breve aqui, não é isso? Então a gente sequer... Se você não sabe quem você não pode se autocriticar e você não pode melhorar como pessoa. Né? Eu estou aqui num país como a Alemanha, que foi um país onde teve o nazismo, o fascismo aqui, né? Quer dizer, na sua pior fase, não é isso? Mas hoje em dia, a Alemanha é um país democrático, pessoal, porque todo dia, todos os dias, até hoje, no rádio, na TV, etc., tem a rememoração, a culpa, né? Porque afinal é assim que os seres humanos aprendem, é com culpa, né? E aí você tem que trabalhar essa culpa, obviamente, para que ela não mate você também, não é isso? Né? Mas você tem que assumir a responsabilidade pelos atos históricos, a tradição, etc. O Brasil nunca assumiu, né? Nunca assumiu a herança da
escravidão, nunca se percebeu, seus pensadores nunca perceberam a escravidão como central. O único foi Gilberto Freire, mas aí o fez a partir da visão da Casa Grande, né? Por isso que eu procuro no meu trabalho tomar o tema da escravidão a partir de baixo, né? Ou seja, o que é que ela envolve, que tipo de conflito, dominação, humilhação que ela envolve, né? Por conta disso, a gente tem que se perceber, né, como, tem que assumir, né, quer dizer, primeiro, que nós somos filhos da escravidão, que não existia em Portugal, então a gente não é filho de Portugal, como é ensinado na escola, isso é uma bobagem, isso é uma mentira, isso é uma fraude, né? Mas nós somos filhos da escravidão. Não é isso? A gente não precisa ter orgulho disso, mas precisa reconhecer que isso é verdade, porque esse é o único caminho, a verdade é o único caminho seguro, né, para que a gente possa, em sabendo quem a gente é, como nós nos transformamos nisso, a gente pode criticar, né? Ou seja, a autocrítica só é possível quando a gente assume quem a gente é, né? Então o Brasil é filho da escravidão. A gente precisa primeiramente assumir isso, criticar isso, que é o que a gente vai ver agora, algumas das consequências disso, né, nas duas outras partes dessa aula, né, para que a gente possa se livrar disso, para que a gente possa, ao se conscientizar, se criticar e não mais ser o que a gente está sendo, o que a gente sempre foi no país perverso e assassino, né, de quem é vulnerável, negro e pobre. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil.